No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês o porquê que eu considero que sair de investimentos de renda fixa hoje e migrar para renda variável é uma grande oportunidade. E para isso, eu vou citar alguns pontos com vocês, como a queda da taxa Selic, a queda em relação do seu gráfico, a correlação entre queda da taxa Selic e Ibovespa, ações que são muito beneficiadas com essa queda da taxa Selic, tanto dos setores de varejo quanto dos setores de construção civil, e vou dar um exemplo de uma das ações que eu mais gosto e por que eu acho que ela vai ser beneficiada pela queda da taxa Selic. Então, pessoal, se você está gostando desse vídeo, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo o que você está fazendo com seus investimentos com a queda da taxa Selic. Então, bora pro vídeo. O primeiro ponto que eu vou falar com vocês realmente é essa redução da taxa Selic. A taxa Selic que, nas últimas duas reuniões do Copom, abaixou em cada uma delas 50 pontos percentuais. Ela estava, pessoal, no início desse ano, no meio desse ano, estava em 13,75%. E o que isso influencia para a nossa economia? Quando a taxa Selic está muito alta, as pessoas não querem tomar risco, ou seja, elas não querem tirar seus investimentos de renda fixa que estão, querendo ou não, você ganhando mais de 1% ao mês em renda fixa, você fica muito acomodado. E isso não contribui para um desenvolvimento econômico do país, com pessoas tomando risco e abrir negócios, também se expondo em renda variável. Mas, com as duas quedas da taxa Selic que nós tivemos nas últimas duas reuniões do Copom, em cada uma delas abaixou 50 pontos percentuais, chegamos em 12,75% ao ano. Mas o que é mais interessante do que isso? Além dessas duas quedas, já ficou bem claro que nos próximos 15 meses teremos quedas consecutivas da taxa Selic. Ou seja, o que ontem estava a 13,75% pode chegar no final de 2024 a 9, a 8,5%. Pessoal, realmente é uma queda bem acelerada. E o que isso contribui para a nossa bolsa de valores e a nossa retirada dos nossos ativos na renda fixa? Ah, mas Lucas, hoje 12,75% é uma taxa muito grande. Eu estou ganhando muito dinheiro com meus investimentos em renda fixa. É claro, eu não estou falando para você tirar 100% do seu capital. E você tem que saber qual que é o seu perfil de investimento. Talvez bolsa de valores não seja um lugar para você. Mas o que eu estou fazendo e o que eu acho que é mais interessante se fazer? A gente tem que aproveitar esse início de ciclo de queda de juros para a gente se posicionar em ativos na bolsa de valores com preços mais atrativos. E é o que eu estou fazendo. Por quê? Qual que é a tendência de queda da Selic com relação ao Ibovespa? Vou mostrar para vocês em gráficos. Primeiro, vamos ver o gráfico da taxa Selic, que está hoje em 12,75% ao ano. Vocês podem ver, pessoal, que em janeiro de 2013 estava tendo o governo Dilma e a taxa Selic estava em 7,25%, que hoje para a gente é um sonho, né, pessoal? Porque hoje está 12,75%, realmente é muito menos do que a gente está hoje. Mas, de 2013 até julho de 2015, a taxa cresceu absurdamente, quase dobrou de tamanho, de 7,25 para 14,25, que foi a maior taxa que a gente teve nos últimos anos. Realmente uma taxa absurda. Ela começou a cair logo no final de 2016 e em 21 de março de 2018, a taxa Selic chegou no patamar de 6,5%, que realmente foi uma taxa bem significativa para o Brasil, e ela ficou um tempo nessa taxa. E logo após, teve uma coisa que ninguém esperava. A taxa, em agosto de 2020, chegou em 2% ao ano. Realmente, pessoal, 2% para um país como o Brasil era uma coisa inimaginável, mas chegamos nesses patamares, mas não durou muito tempo. Esse 2% depois teve a maior oscilação em pouco tempo que eu já vi na história da economia do Brasil, que foi sair de 2% em menos de 2 anos. A taxa Selic chegou em 13,75%, que foi a taxa Selic que nós estávamos há pouco tempo atrás, que tem caído 1%, 1% caiu 1% nessas últimas duas reuniões do Copom, e a tendência é que caia mais nos próximos meses. Pessoal, e o que é interessante a gente tirar de aprendizado com a queda da Selic? Aqui temos o gráfico da correlação entre Ibovespa e Selic de 2004 até 2023. O que a gente pode ver? Pessoal, a tendência é, vocês podem ver, 2004 até 2008, a taxa Selic caiu muito. Caiu de quase 20% para
12%. Com isso, olha o Ibovespa, saiu de 20 mil pontos e chegou a 70 mil pontos. Sim, o Ibovespa multiplicou muitas e muitas vezes. E a taxa continuou caindo o Ibovespa, claro, teve a crise de 2008, mas voltou a subir. E depois, pessoal, outras correlações que a gente acha muito importante. Em 2016, a Ibov estava a 100 mil não, o Ibov estava a 60 mil por ano e a taxa caiu de 14% para 6%. Com isso, o Ibov se valorizou até suas máximas em 2020 e 2021. Então, pessoal, o que a gente tem que ficar ligado? Aqui eu peguei um período um pouco mais próximo para vocês verem realmente essa correlação atacando de forma agressiva. De 2015 até 2020, o que aconteceu com o Ibovespa? Saiu de um pouco mais de 40 mil pontos para 120, seus topos históricos, né, pessoal? 125, 130 mil pontos. E a taxa Selic caiu de 14% para 2%. Então, pessoal, isso, ao meu ver, é uma grande oportunidade que nós temos hoje. Já estão falando que a taxa Selic vai cair dos 13,35 que ela estava para os 8%, 9%, mas ninguém nunca acerta isso, pessoal. Ela pode cair muito mais ou cair muito menos. A gente tem que ficar ligado, mas eu considero que isso é sim uma grande oportunidade de comprar ações baratas e boas pagadoras de dividendos, com bom potencial de valorização. Então, aqui eu separei para vocês os setores que eu acho que vão mais se beneficiar com a queda da taxa de juros. É claro que isso não quer dizer que são setores que eu gosto. Igual, o primeiro que eu busquei para vocês é o setor de varejo, setor muito complicado, setor que eu não gosto, eu nem gasto muito meu tempo falando sobre esse setor, mas eu acho que para você que talvez que gosta do setor, eu acho que você tem que ter essa informação que sim, vai ser um setor muito beneficiado. O foda é o seguinte, pessoal, tem que achar a ação que realmente vai sobreviver, porque eles estão passando por momentos muito difíceis, as ações estão caindo muito. Aqui nós temos Magazine Luiza, Casas Bahia, Americanas, que, pessoal, falando bem sério para vocês, essas três aqui eu acho muito difícil elas sobreviverem, então fiquem bem ligados com essas ações. Aqui são ações que eu gosto um pouquinho mais, a própria Arezzo, temos também as lojas Renner. Então, você que quer estar nesse setor, saiba que ele provavelmente vai ser muito beneficiado com a queda da taxa de juros. Porém, é um setor muito complicado que eu não teria na carteira. O próximo setor é o setor de construção civil, setor que eu também não gosto, porém, prefiro a construção civil que o varejo. E aqui estão algumas ações que podem ser bem beneficiadas. A que eu mais gosto, entre elas, é a EZTEC, também tem a Cyrela e a EZTEC e a Cyrela são as que eu mais gosto. A MRV até eu não acho tão ruim assim, mas assim como o setor de varejo, é um setor que eu não tenho exposição na minha carteira e pretendo não ter. Agora vamos falar de realmente uma ação que eu gosto muito e que eu domino, que é a Taesa. Por que eu separei a Taesa aqui, pessoal? Vocês podem ver que ela está tendo uma leve desvalorização esse ano e está numa cotação que, para mim, eu considero muito atrativa. E por que eu trouxe Taesa com relação à queda da taxa de juros? Principalmente, pessoal, por esse indicador aqui. A dívida de Taesa está muito elevada e nunca esteve assim nos últimos 10 anos. Vocês podem ver que a dívida estava bem controlada, com sua média de 2,32%. Mas hoje está em 4,45%, que já é uma dívida preocupante que a gente tem que ficar muito ligado. Mas, com a queda da taxa de juros, o que acontece? O custo de dívida da Taesa fica mais barato. Então, empresas que são muito endividadas, assim como a Taesa, vão sim se beneficiar com a queda da taxa de juros, que fica mais barato custear a dívida. Então, pessoal, eu quis muito trazer essa empresa para realmente dar um exemplo que eu gosto aqui para vocês. Acredito sim que a Taesa vai se beneficiar com a queda da taxa de juros, principalmente pela sua dívida estar num patamar muito alto nos dias atuais. Então, pessoal, comenta aqui embaixo quais ações vocês acham que vão se beneficiar muito com a queda da taxa de juros e deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado por estar até aqui.